Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma reunião de número 201, uma reunião virtual e presencial aqui na Fraternidade de Campinas. Hoje nós vamos continuar estudando aí o conceito Rosa Cruz do Cosmos, do Max Randall, capítulo 12, que fala da evolução da Terra, e uma parte dele que é a influência de Mercúrio. Tá? Então, nós vamos falar aqui rapidamente dos senhores de Mercúrio, do período Marte-Mercúrio e do domínio próprio. Bom, aí para quem quiser consultar as reuniões, muitas vezes as pessoas acessam pela primeira vez o vídeo em si, mas nós estamos no capítulo 12, então quem quiser acompanhar pode acessar o nosso canal lá no YouTube. E tem todas as reuniões anteriores para consultar, quiser estudar ou quiser fazer algum tipo de acompanhamento. Tá? Para quem não começou também, eu trouxe um material para a gente também dar uma base aí para entendimento da reunião de hoje. Então, para elevar aqui os nossos estudos e ter uma condição melhor para bem assimilar a nossa reunião, a gente inicia aí com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios, as meditações dos nossos corações, sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, então a gente inicia agora com a leitura do texto, a influência de Mercúrio. A influência de Mercúrio. O propósito dos senhores de Mercúrio em todo esse tempo, assim como o objetivo dos hierofantes dos mistérios desde esse tempo e de todas as escolas de ocultismo em nossos dias, era e é ensinar ao candidato a arte de se dominar. O ser humano estará qualificado para governar os outros unicamente na proporção em que seja capaz de dominar-se próprio, de domínio próprio. Nossos atuais legisladores e dirigentes das massas pudessem dominar-se a si próprios, seriam novamente o milênio ou a idade de ouro. Como vemos, agiram sobre as massas. Atualmente, os senhores de Mercúrio estão trabalhando sobre o indivíduo, capacitando-o para o domínio próprio, incidentalmente, não propriamente, para o domínio dos demais. Esse seu trabalho é somente o início da crescente influência mercuriana, que ocorrerá nas 3,5 revoluções restantes do período terrestre. Nas primeiras 3,5 revoluções, Marte polarizou o ferro, o que evitou a formação do sangue vermelho e impediu a entrada do ego no corpo até adquirir o conveniente grau de desenvolvimento. Nas últimas 3 revoluções e meia, Mercúrio agirá para libertar o ego dos veículos densos por meio da iniciação. É interessante notar que, assim como Marte polarizou o ferro, também Mercúrio polarizou o metal do mesmo nome. A ação desse metal demonstra muito bem essa tendência de retirar o espírito do corpo. Um exemplo é essa terrível enfermidade, a sífilis, em que o ego fica demasiadamente aprisionado ao corpo. Mercúrio, em doses convenientes, alivia essa condição, reduz a aderência do corpo ao ego e permite a esse a liberdade que gozam as pessoas sem essa doença. Em contrapartida, uma dose exagerada de Mercúrio provoca paralisia, por libertar o ego do corpo denso de uma maneira imprópria. Os senhores de Mercúrio ensinaram o ser humano a sair do corpo e a voltar ao corpo à vontade,
e a funcionar nos veículos superiores, independentemente do corpo denso. Assim, esse último se converteu numa casa confortável e alegre, em vez de uma prisão obscura. Um instrumento útil, em vez de um cárcere. A ciência oculta fala do período terrestre como de Marte-Mercúrio. Realmente, pode-se dizer, temos estado em Marte e vamos para Mercúrio, conforme diz uma das obras ocultistas mencionadas anteriormente. Entretanto, diga-se também que nunca habitamos o planeta Marte, nem estamos vivendo na Terra para futuramente e viver no planeta Mercúrio, como outra das obras mencionadas indica, na intenção de corrigir um erro da primeira. Na época atual, Mercúrio está emergindo no período de repouso planetário. Exerce muita pouca influência no ser humano, mas, conforme for passando o tempo, sua influência será mais preponderante na nossa evolução. As raças futuras obterão muito maior ajuda dos mercurianos e os povos das épocas de revoluções posteriores obterão ainda mais. Bom, pessoal, eu trouxe as 3 terminologias aqui que são mencionadas no texto, tá? Então, os senhores de Mercúrio, o período Marte-Mercúrio e o domínio próprio. Coloquei nessa sequência aqui, acho que fez mais sentido quando eu passar, vocês vão ver que tem entender um pouquinho o que é Mercúrio, os senhores de Mercúrio, Mercúrio como planeta, né? Mercúrio, o elemento como elemento químico, como usado também, e aí sim o trabalho realizado pelos senhores de Mercúrio. Depois a gente vai para Marte e Mercúrio, e depois a gente fala aí no final do domínio próprio. Bom, iniciando aqui, a gente sabe que o nosso sistema solar, né, ele tem ali todos os planetas desse sistema solar, né, ao qual está inserido Mercúrio também. E o Mercúrio como planeta, ele é o menor e mais rápido planeta do nosso sistema solar. Ele é bem próximo aqui do Sol. E ele tem uma órbita ao redor do Sol, se comparado à Terra, ele leva 88 dias. Então, 88 dias para Mercúrio seria um ano, né, para Mercúrio, e aqui para nós 365 dias. E claro, o planeta mais próximo do Sol, mas não o mais quente, né, que essa posição de mais quente é ocupada aí por Vênus. Então, a temperatura aí de Mercúrio, como informação, ela varia muito, pode chegar a 427 graus Celsius, do lado que é mais próximo do Sol, né, e do lado oposto, por incrível que pareça, 182 graus negativo, tá? Que não pega Sol. Os satélites de Mercúrio não tem ele não tem hoje nenhum satélite natural, a gente vai ver um pouquinho à frente também. E ele tem um campo magnético, mas não é tão forte quanto o da Terra, tá? Pela sua dimensão também. A atmosfera é muito fina, composta por hélio e sólido. E para nós aqui da Terra, para observar Mercúrio, a gente só consegue ver próximo ao nascer do dia, né, a hora que o Sol está nascendo, e logo ao entardecer. Tá? Logo após o entardecer você consegue visualizá-lo, mais escrito com instrumentos. Tá? Eu trouxe aqui na mitologia grega, né, o deus ele era chamado como o deus do comércio, tá? Das viagens, da malandragem, filho de Zeus e da ninfa Maia, né? Os gregos chamavam aí de Hermes. Então tinha aí toda uma influência aí também na mitologia. Bom, aí o Mercúrio como elemento químico, a gente vai ver um pouquinho também, ele é um metal prateado de uma temperatura normal, líquido e inodoro, né? E ele é pesado, né, que pode apresentar até diferentes formas químicas. Por exemplo, ele é um metálico, inorgânico ou iorgânico também. Orgânico no sentido de ser usado também, como apresentou no texto lá, para alívio de dores intensas e tudo mais. Ele é muito perigoso para a saúde humana, em doses acima
não sei se é o permitido para cada pessoa, mas acima da quantidade ideal, ela pode levar à morte da pessoa também. Ou intoxicação. Ou intoxicação grave, né? Grave. Pode causar, quais são os danos, né? Ele causa danos aí ao sistema nervoso, aos rins, né? Sistema cardiovascular e respiratório. Gastrointestinal, hematológico, tem a ver com o sangue, né? Imunológico e reprodutivo. Então, outras informações também, ele não é um bom condutor de calor comparado aos outros metais, mas ele é um excelente condutor de eletricidade. Estabelece facilmente ligas metálicas, né? Muito fácil encontrar em outros metais, como ouro, prata, né? Produziam amálgamas aí também. É insolúvel em água, então se você pingar ali em água, ele não vai se misturar, ele vai até afundar, né? Um metal pesado, né? E quando a temperatura dele é aumentada, além dele expandir, né? Ele pode ter, se ele não tiver, por exemplo, dentro de um termômetro que eu vou mostrar aqui, ele pode evaporar e pode ser muito tóxico, né? Para quem estiver próximo ou quem respirar isso daí. Se inalar ou ingerir pode causar irritações aí, severas também nos olhos e nas vias respiratórias. Daí, como mencionei, né, ele foi descoberto na Antiga Grécia, né? Foi um dos primeiros elementos estudados e tem sido de interesse para todos os estudantes aí de química, desde os dias da alquimia até a sua atualidade. Pode ser usado também em termômetros, barômetros, vou mostrar aqui à frente, né? Algumas informações dele. Em lâmpadas fluorescentes, em medicamentos, espelhos, detonadores, corantes e até pilhas, né? Tem o risco da saúde que eu falei, né? Que se intoxicar do vapor pode apresentar alguns sintomas aí severos também, como dor de estômago, diarreia, tremores e depressão. Tem muito a ver com o que a gente vai estudar aqui, né? Quando você tem você inala muito isso, você ingere muito isso, ele pode gerar déficit de atenção, ou seja, mexe muito com razão, né? Agressividade, aí tem aquela história da não estar mais na sua personalidade, né? Então, nervosismo, fraqueza muscular, falhas de memória, que tem a ver com razão também, e até de prestar atenção e até a demência, né? Então, tudo isso que eu falei, tem vários outros aqui, mas tudo relacionado com a parte de razão, que é a palavra base aí de Mercúrio. Pode contaminar também ingestão e pode levar a lesões desde leve até a vida vegetativa, né? É bem perigoso aí a manipulação. E aí aqui, para quem já estudou química, né? Tem ali, eu não trouxe a tabela toda, mas só uma representação dela. Ele está posicionado nesse ponto aqui. Para a parte química, a nomenclatura dele é Hg, e aí o 80 é o peso, né? Peso molecular. E aí tem essas formas aqui também como trazer. Então aqui uma fotinho de como ele tá bem pequeno aí, mas eu posso trazer um pouquinho maior aqui. Ele é como se fosse não sei se alguém já assistiu o Exterminador do Futuro, né? Quando Isso. Mas aquele metal, parece um alumínio derretido, né? E aí também, como hoje nem tanto mais, né? Não se utiliza mais, a maioria dos termômetros hoje são digitais, mas tinha muito termômetro antigamente que era, na verdade, desde que ele foi concebido era mercúrio, né? Ele ficava dentro desse bulbo aqui, aí conforme ele ia esquentando, ele vai expandindo e vai dando a temperatura que ele está lá. Então tem uma graduação aqui e é o funcionamento do termômetro, tá? Então mais uma vez é um metal... Oi? Só fazendo um complemento, usava-se muito em boias de caixa d'água também, né? Sim. Hoje é proibido isso, hoje não usa mais, mas era um metal muito pesado, o risco dele. Isso, hoje para praticamente fazer a função, né, de abaixar. Desculpa interromper também, mas usava em obturação de dentes. Amálgama. As amálgamas, sim. É uma boa obturação. Quem tem amálgama na boca dificilmente quebra. Pois é, eu sou desse tempo. Então, também sou. Eu também sou. Nós também. Nós aqui também. Então aí o pessoal já contribuiu bastante, mas aqui na amálgama odontológica, aqui na lâmpada fluorescente, interruptor elétrico, na mineração e alguns processos industriais, né? Então
bastante utilizado aí na parte de química, tá? Vamos dizer assim. E aí, olhando o planeta de novo, né, mais uma vez, a gente vai entrar agora um pouquinho, falar mais do Senhor de Mercúrio agora. Tá? A gente conheceu o planeta em si, Mercúrio, os elementos químicos, e agora, como eu mencionei, dentro do Sistema Solar, do nosso Sistema Solar, ele é o primeiro planeta aqui, né, próximo, né, que é teoricamente o mais próximo do Sol. Tem essa foto aqui, imagino que seja a mais próxima, deve ter diversas outras também, foram tiradas, mas nós vamos começar agora a falar efetivamente dos senhores de Mercúrio, tá? Então, os senhores de Mercúrio aí eram seres atrasados da onda divina dos espíritos virginais, que estão evoluindo aí no planeta de Mercúrio. Eles habitaram aí no passado uma lua do planeta Mercúrio. Alcançaram o seu perdido desenvolvimento, na maior parte graças ao serviço prestado a nós. Então, só reforçando, né? Eles eram atrasados também, prestaram serviço para nós, aqui, que é a parte do Mercúrio em si, e foram salvos, né? Agora, salvos, eles estão aí no seu planeta progenitor, ou seja, eles habitam aí a Mercúrio. Enquanto as luas que eles se habitavam lá quando eles eram teoricamente atrasados, né, elas se desintegraram parcialmente, estão aí dentro na órbita, além da órbita da Terra, tá? Naqueles cinturões de asteroides lá que ficam entre os planetas lá. Bom, os senhores de Mercúrio iniciaram nos iniciaram, né, nas verdades mais elevadas, a fim de converterem-os em líderes ou chefes do povo. Esses iniciados foram guinados aí, esses iniciados, na verdade, se converteram aí em líderes e chefes do povo, que esses iniciados também eram da dignidade de reis, né? Foram fundadores da dinastia e legisladores divinos. Bom, certamente eram reis pela graça de Deus, isto é, pela graça dos senhores de Mercúrio, isto é, pela graça dos senhores de Vênus e senhores de Mercúrio, que, para nós, né, naqueles tempos, uma infantil humanidade eram como os deuses, né? Traduzindo, né, quem conseguia ter uma razão ou ter um conhecimento mais elevado era tido como deuses naquela época, né? Então ele conseguia fazer coisas que a humanidade comum entendia aquilo como divino, né, para aquela humanidade. Então guiaram e nos instruíram como reis para o nosso benefício, não para se engrandecer, né, e se arrogarem de direitos de expensas deste, né? Ou seja, atualmente os senhores de Mercúrio está trabalhando sobre cada um de nós, nos capacitando para o domínio próprio, que a gente vai ver um pouquinho à frente aí também. Incidentalmente, não propriamente, para o domínio dos demais. O domínio dos demais aqui seria autocontrole e autodomínio. Esse seu trabalho somente teve de início aí na crescente influência mercuriana que ocorre nas 3 revoluções e meias restantes do período terrestre, que eu também vou mostrar um pouquinho mais à frente. Então, aqueles grandes seres, né, do conceito Rosa Cruz do cosmos, chamados senhores de Mercúrio, senhores de Vênus, desculpe, senhores de Mercúrio, eram de fato retardatários daqueles 2 planetas. No ofuscado e distante passado, eles habitavam as luas, né, que circundavam esses planetas, e foram bem-sucedidos em alcançarem o estado em que eles se perderam por meio de muita disciplina no que lhes foi imposta. Então, nesse ponto aí, Alan, desculpa interromper, a gente pode entender que hoje, por não ter, eles não terem lua, seja campo de destruição ou de evolução, são seres que, vamos dizer assim, eles estão equilibrados aí no caminho, em detrimento de nós. Pode dizer o seguinte, que todos os seres hoje que evoluem no campo de evolução de Mercúrio, né, são os mais avançados do sistema solar, depois do Sol, os mais avançados entre os espíritos virginais, são os espíritos virginais que habitam o campo de evolução de Mercúrio, né? São os mais avançados. Todos eles estão no mesmo nível de evolução, todos alcançaram o mesmo nível. Ou seja, estão unidos. Não precisou haver, houve lá
comentou, mas hoje não. Hoje eles estão unidos e não precisa ter uma separatividade, como Exato. ocorre aqui E a, conosco, né? e a diferença gritante aí é o seguinte: a Lua que foi criada no planeta Mercúrio não foi uma Lua de desintegração e nem de evolução. Olha que interessante. Não foi nem de desintegração nem de evolução, porque desintegração é quando já foi, né? Aí é quando subiu da Lua, não tem, por mais que você queira, não tem como esperar um próximo dia de manifestação e ponto final, e não pode reclamar, certo? Se é um campo de evolução, ainda é aqueles seres que eles tiveram que ir para uma Lua porque eles não aguentaram o tranco no planeta Pai, mas que através do trabalho na própria Lua eles vão conseguir voltar para o planeta Pai, que são as luas de Júpiter, né? Muitas luas. Hoje, segundo a ciência, são 95 luas de Júpiter, tem poucas luas. Isso, né? na semana passada, né? Na semana passada, então estamos descobrindo mais uma. Né? Então, essa de Mercúrio era interessante, porque eram seres espíritos virginais, atrasados em relação à onda de vida que estava evoluindo no Mercúrio, mas que para conseguir voltar, não bastava trabalhar na Lua. Eles tinham que prestar serviço para alguém. E aí achou a gente aqui, né? Todo faceiro aqui, certo? Por quê? Porque a necessidade nossa, olha que interessante, a necessidade que nós tínhamos e temos era suficiente e necessária para que eles, prestando serviço, voltassem para o Mercúrio. Olha que coisa, a mesma coisa de Vênus. Né? Mesma coisa de Vênus. É diferente, entendeu? Então, tipo assim, uma Lua como de evolução, que é o seguinte, ó, vocês têm aqui, é como se fosse uma recuperação, né? Vocês têm aqui uma recuperação aqui, mas o suficiente, o trabalho de vocês nesse campo de evolução é o suficiente para vocês voltarem para o planeta Pai, entendeu? Eles não precisavam ir para outro, entendeu? O de Mercúrio e de Vênus, não. Eles tiveram que prestar serviço em alguém para poder pular para lá de volta. E mais, o resultado do trabalho deles para com a gente não contou como nota para eles ir para lá. Por quê? Porque o resultado, tipo assim, Vênus chegou no final do caminho lá, por de Vênus, por exemplo, chegou e falou assim, ó, eu consegui aqui inculcar em 95% dos seres humanos o conceito de arte, de beleza, de música, de dança, etc e tal. Ah, 95%? Então tá bom, vocês voltam. Ih, rapaz, não consegui, só foi 65%, então vocês ficam. Por que não foi considerado esse tipo de avaliação? Foi considerado o serviço e não o efeito. Porque não foi considerada a taxa de sucesso de assimilação dos ensinamentos venusianos para conosco como prova de que eles fizeram um bom trabalho. Boa pergunta, não tem aquilo, bom, não sei, pelo menos quando você faz um serviço anônimo, você presta o serviço e sai. Isso. A humanidade precisa assimilar aquilo e seguir sozinha. Eles não podem interferir no livre-arbítrio. Né? Entendeu? Então, isso é o anônimo. O anônimo é o seguinte, eu garanto que eu dei o melhor de mim, senhores e Vênus. Fiz o melhor que eu pude fazer, mas não sou responsável pelo resultado desse trabalho porque existe o livre-arbítrio. Mas, tipo assim, eu fui sincero, entendeu? E também não quero nem saber se foi bom ou não, porque eu não quero me contaminar com poder e fama. Aí, tá certo. E a mesma coisa acontecendo com os senhores de Mercúrio. É legal isso, né? Puxa, sempre ter o livre-arbítrio. Sempre. A partir do certo nível. Sempre. Eu faço o que tem que ser feito agora. Faço o melhor. Sem ser astuto. E é o mesmo para nós aqui, né? Faço o melhor, mas sem ser astuto. É o exemplo para nós, né? Sem ser astuto. Ensinado aqui. Tem que ser Nós sincero. também temos que fazer a mesma coisa, é o serviço amoroso e desinteressado, igualmente o que eles fizerem. E anônimo. Tem que ser sincero. Mano, duas informações de astronomia. Quando você faz o jogo lá das elipses entre os planetas, o planeta que mais tempo fica perto da Terra é Mercúrio. Devido a um negócio meio maluco, né? As elipses que os planetas percorrem. Então, tem hora que eles se afastam tanto que, mesmo o Mercúrio sendo distante da Terra, ele fica o mais próximo. É um pequeno período, mas corresponde ao maior tempo. E Mercúrio, devido a umas sondas que estão lá próximo, ele tem um tipo de uma cauda
essa cauda eles passaram no meio, é composta de sódio. Ah, tá próximo do Sol, né? Você dá uma chamuscada. É sódio, é sódio. O Sol dá uma cuspida lá, o bicho... E outra coisa, já foi filmado certas coronas abrindo no Sol, ela passou o Mercúrio, mas é uma lambida assim, sabe? Você fica... Meu Deus! Uma lambida do Sol. Uma lambida. Já que você falou disso daí, na astrologia, é interessante que Mercúrio, por estar muito próximo do Sol e ter como você mostrou aí, 88 dias terrestres, né? Ele é muito rápido, ele é ele, Vênus, mas ele é mais do que o Vênus, o planeta que mais entra em retrogradação para com a gente na Terra. O que significa isso? O que significa um planeta entrar, do ponto de vista de influência planetária, para nós aqui na Terra, o que significa um espírito planetário, né, colocar o seu planeta em retrógrado em relação a gente aqui. O que significa isso? Ele vai ficando mais lento, né? Não, em relação a nós, sim, o mas que acontece? Veja bem, ele não é que fica mais lento, ele dá a impressão dele voltar mais vezes, tipo assim, ele está indo para frente, daqui a pouco ele dá a impressão de estar para trás, daqui a pouco está para frente de novo. Aí daqui a pouco passa mais um tempo, ele vai para trás, vai para frente de novo, porque o retrógrado é como se ele ficasse para trás em relação a gente aqui, né? Aí depois ele volta para frente de novo. Aí passa mais um tanto, ele está para trás. Assim, na folha astrológica que a gente edita, se vocês pegarem as anteriores, vocês vão ver lá a quantidade de vezes que ele fica retrógrado, entendeu? Vai lá, pô, o cara fica retrógrado pra caramba. Por que ele fica assim? Quer dizer, por que não? O que significa isso pra gente, como influência planetária? Seria lições que não foram aprendidas e temos que aprender? Para nós seria depende. Se o retrógrado dele cair quando ele está com aspecto benéfico, quer dizer que nós ganhamos uma segunda chance para aprender a lição por bênção. Se ele tiver com aspecto adverso, esse retrógrado é o seguinte: nós ganhamos presta atenção de novo, porque vai ter que aprender a partir da dor e do sofrimento, entendeu? Mas sempre é uma segunda chance, entendeu? Para um lado ou para o outro, né? Certo? Então é isso que ele nos ajuda. E isso está acontecendo, esse movimento, esse tipo de coisa está acontecendo justamente pelas que o Alan está falando aí. A ação de Mercúrio. Mercúrio está extremamente ativo com a gente. Mas ativo a quem, cara pálidas? A todo mundo? Não. Só quem está se ocupando e trabalhando para o desenvolvimento espiritual. Quem não está trabalhando para isso, quem está ainda focado na parte material e não quer nem saber, para ali pororó, ou está ainda na parte geovística, né? Porque tem muita gente que é espiritualizado, né? Naquele tipo de espiritualizado que tudo que eu peço para Deus, Deus me dá. Isso é geovístico, né? Então esses daí, Mercúrio também não quer saber. Mercúrio quer saber de quem está desenvolvendo espiritualmente para o lado cristão esotérico, tá? É isso que Mercúrio está atuando. Seja do lado ocultista, seja do lado místico, mas... Quem não está é marciano ainda? Oi? É Marte? Quem não está ainda? Quem não está com Marte, está abraçado com Marte, todo feliz da vida. Abraçado é bom, hein? Todo contente, achando que está indo bem. Ou não, você falou uma coisa, quer dizer que os senhores de Mercúrio, eles tiveram a oportunidade de voltar a serem mercurianos, porque eles vieram aqui prestar um serviço conosco. Eram atrasados. Isso. Eles ganharam o direito de voltarem a ser mercurianos. Isso. Não sei se é a mesma correlação, mas, por exemplo, nós prestamos serviço para a onda de vida animal, por exemplo. Então, não sei se aí posso estar falando besteira, mas Mercúrio são mais avançados que a humanidade, né, da Terra. Eles prestaram serviço numa onda de vida menos avançada e conseguiram voltar para e passo com a evolução deles. Que é o mesmo que a gente tem que fazer aqui também. Mas no caso não é com minerais que nós teríamos que fazer? Não, os minerais, se tudo der certo, nós temos o espírito grupo dos minerais, mas isso num dia de manifestação lá na frente. Agora, hoje, nós temos que prestar serviço mesmo de fato, como o falou, são os animais, porque a gente tem que ajudar os animais para eles chegarem no período de Júpiter e terem condições de estar no estágio humano. Certo? Não é com essa matança que nós estamos fazendo aí, né? Não só, né? Não só matança, se fosse só matança.
Mais para ligar isso aí, ó, estavam perdidos sobre a lei, porém redimidos pelo amor, e assim podemos inferir que as oportunidades para servir também trarão para outros seres que se perderam a oportunidade de reaver o passado. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a meditação, né? É isso mesmo. Aí eu montei uma figura meio fictícia aqui, né? Então aqui, por exemplo, né? Se vocês olharem aqui, eu coloquei nós, a pedra seria a humanidade, né? E aí aqui, na época lemúrica, época Atlante, Ária, Nova Galileia e Reino de Deus. Só não se atende que nós hoje estamos na época Ária, tá? Aqui é só uma representação ilustrativa para a explicação. Então, para que a gente avance o nosso caminho em todas as revoluções e épocas e períodos, nós tivemos a ajuda das hierarquias, senhores de Vênus, senhores de Mercúrio, senhores da Forma, assim foram diversas hierarquias, né? Que nos ajudaram a trilhar esse caminho, tá? Não diferente aqui os senhores de Mercúrio. Então, para que isso? Né? Porque qual foi o propósito, então, né, dos senhores de Mercúrio? Capacitar aqui o indivíduo para ter o domínio próprio. Nós vamos ver à frente ali. Nos ensina a arte de dominar. O ser humano somente poderá governar os outros quando for capaz de dominar a si mesmo, ou ter o autodomínio, o autocontrole, tá? Nos ensinar a sair do corpo denso e voltar segundo a sua própria vontade. Isso aqui tem bastante reflexão para ser feita aqui, tá? Ou seja, é o que a gente faz exercício, né? Para que ter o domínio de sair consciente, prestar um serviço e voltar, né? Mas, depois do auxílio do Senhor de Mercúrio, começou as iniciações menores, né? Então, teoricamente, nós, depois que a vinda do Cristo, teve as 4 maiores, mas com essas iniciações, até então, nós não conseguimos fazer isso. Nós éramos presos na matéria, nós não tínhamos essa função. Então, o Mercúrio veio nos ensinar como fazer isso, o domínio aí da própria vontade. Também funcionar nos veículos superiores, independentemente do corpo denso. É o que eu acabei de falar, né? Você sai do corpo denso, mas não deixa de tê-lo, né? E funciona nele conscientemente. Você falou uma coisa interessante ali. Uma coisa é você sair do seu corpo denso. Outra coisa é você funcionar nos veículos superiores. Está cheio de gente que sai do corpo denso, que é o famoso desdobramento, e não sabe o que está fazendo e volta com tanto medo quanto foi. Então, não serviu para nada. Bem colocado isso. Funcionar. Bom, assim, o corpo denso deixou de ser uma prisão escura. Essa conclusão aqui é depois de você passar por todos esses pontos, tá, gente? Então, por exemplo, hoje, se você não estuda para isso, ou faz exercício para isso, ou até mesmo se absorve, ou se enche sua vida com coisas altruístas, ou até mesmo trabalha com a espiritualidade, o seu corpo hoje é uma prisão para você, de dor e doenças, né? Então a gente sabe que como sublimar isso e com essa funcionar nos seus veículos superiores, você teoricamente vai melhorar o seu corpo denso, o seu corpo vital, o seu corpo de desejos, vai trabalhar o seu veículo mente para que você consiga deixar de ter isso como uma prisão e passa a ser uma casa confortável e alegre. Então, olha que legal que você colocou aí, ó. Uma casa confortável e alegre. Isso quer dizer justamente o seguinte: se você aprender a sair do seu corpo denso e até a funcionar nos seus veículos superiores, no corpo de desejo na região inferior, como um clarividente voluntário, como por exemplo nossos irmãos e irmãs que praticam a mediunidade, quando você volta, o seu corpo não é uma casa confortável e alegre, tanto é que você volta desgastado. Você volta acabado. Exausto. Né? Exausto. Isso aí, qualquer um quiser assistir uma sessão de mediunidade vai comprovar isso que eu estou falando aqui, entendeu? Então, quer dizer, é um método que você sai, funciona nas regiões inferiores do mundo do desejo, ou seja, só vai porrada, e quando volta, arrebenta com o seu corpo denso. Então, o seu corpo denso não é uma casa confortável e alegre. Porque o ideal é você tem que sair, funcionar nas regiões superiores do mundo do desejo e do mundo do pensamento. E o seu corpo, quando você volta muito mais vitalizado, muito mais feliz, muito mais confortável, alegre no seu corpo denso,
bem mais do que antes que você saiu. Isso que chama-se clarividência voluntária ou positiva, que é produzida pela Rosa Cruz. Essa colocação que você foi muito boa, por causa justamente disso. Isso o Senhor de Mercúrio nos ensina. O Senhor de Mercúrio não nos ensina a clarividência voluntária. Porque ele sabe disso que a gente acabou de falar, entendeu? Muito bem colocado. Continuando aqui, mais alguns propósitos, né? Estão então exercendo agora um papel cada vez mais ativo nos trabalhos de iniciação da humanidade. Muitas pessoas sensitivas estão sendo já conscientes de sua presença, ou seja, como o Carlos mencionou, né? Pessoas que estão ali buscando melhorar aí a parte espiritual. Tá? A mente inferior concreta se juntou aí à paixão egoísta, sendo a principal missão dos senhores de Mercúrio, por inteligência superior, ensinar a como usar a mente sem egoísmo. Também como tornar a mente verdadeiramente criadora. Tá? Aí, antes de eu voltar aqui, essa parte aqui da mente inferior concreta se juntou à parte egoísta. Né? Nós vamos ver um pouquinho à frente, mas Jeová, né, quando era um espírito de raça, e aí quando nós adquirimos a consciência na Atlântida, né, desse corpo, nós recebemos o germe da mente e nós tivemos a consciência plena. Nós tínhamos um corpo e tinha a parte material. E aí a gente, naquela época, comia carne, né? Começou a comer carne para acabar de formar nosso corpo, ossos e nervos, né? E aí depois nós nos embebedamos aí com álcool, né? Para realmente focar aqui na região química, tá? Só que nesse caminho houve a queda e nós, teoricamente, caímos. Muitos caíram, né? Vou mostrar à frente também um pouquinho, rápido. Mas os senhores de Mercúrio vieram a pedido de Jeová também, para que trabalhasse essa parte da razão, que é a mente inferior concreta, para que começasse a ver a parte superior. Então, acho que posso até colocar aqui, mas vai explicando, mas assim, o trabalhar a parte superior né, nós dividimos lá metade da força sexual criadora para construir nosso cérebro laringe, né? E aí, teoricamente, hoje nós precisamos o quê? Acumular essa força criadora na região sacra para que ela suba, né, até o cérebro e faça toda a sua função. Então, isso só foi possível com a ajuda dos senhores de Mercúrio, com toda essa mecânica, tá, que estou falando agora. Então, o que é essa mecânica desse processo, né? Então, por intermédio aí de Mercúrio, que são os mensageiros dos deuses, a oitava inferior de Netuno, que tem a ver com parte superior, espiritualidade, podemos ascender através do canal espinhal luminoso aqui, ó, que é o fogo luminoso e brilhante, da purificação e regeneração. O alquímico processo de acender essa energia efetua-se na coluna vertebral, onde se encontra o sal, o enxofre, o mercúrio e o azoto. Tá? Então, todas essas composições aqui é a parte da alquimia que faz esse processo. Tá? Os nobres e altos pensamentos, aí não é químico mais, né? A meditação sobre assuntos espirituais e altruísmo manifestado na vida cotidiana e torna incandescente essa medula espinhal. Então, por exemplo, um auxiliar invisível, né? Um auxiliar treinado, ele consegue ver, né, esse brilho dessa energia subindo numa pessoa que está seguindo aqui exatamente o que eu acabei de falar aqui, tá? Esses nobres e altos pensamentos e meditação. Bom, aí continuando com essa mecânica aqui, né, a segunda parte da nossa força sexual criadora, né, que foi encaminhada para cima através da nossa coluna vertebral, que é o espírito espinhal ou serpente da sabedoria. E aí quando ela brilha, você vê que parece uma serpente, né? Essa força sobe gradualmente até chegar no cérebro. Ela chega até a glândula pineal e a glândula pituitária, ou o corpo pituitário, e coloca esses órgãos em vibração, ou seja, a partir do momento que eles vibram, ele abre os mundos espirituais, capacitando aí o ser humano a comunicar-se com os deuses. Então, na anatomia, para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui umas figurinhas. Né? Então, por exemplo, você tem aqui um corte, né, do cérebro aqui. Você tem ali o hipotálamo, que fica entre as glândulas aqui, pineal, que é essa aqui, e a glândula pituitária. E aí, nessa condição, né, nessa condição que nós estávamos aí antes
a ajuda dos senhores de Mercúrio, que é o que a gente estava falando um pouquinho, né? Você vem, presta um serviço e sai. Depois você tem o livre-arbítrio para continuar ele ou não. Você, na condição que nós estávamos na Atlântida para frente, a gente perdeu a visão dos mundos espirituais. E nós estamos tentando, muitos, né? Alguns já conseguiram, outros não, mas nós temos que buscar essa visão também, né? E aí, dando um zoom aqui, né, aumentando essa glândula, nós temos aqui, um pouquinho maior, né, a glândula pineal, tá bem aqui, e a glândula pituitária. Então aí a gente fala assim, bom, então é só eu pegar então e colocar um fio aqui, né? Peço lá pro médico lá, vai lá, liga as duas, e aí eu vou ter visão dos mundos espirituais. Fechou. Seria bom, né? Simples assim, né? Fio de mercúrio. Dá para ser por Wi-Fi? Fio de Não cobre. tem Bluetooth aqui, né? Fio de galeno. Mas você liga ali e acabou, né? Um fio, se tivesse alguém aqui da física quântica, falava que ia ser um fio quântico. Sei lá que ia ser fio quântico. Semicondutor é melhor. Mas a gente sabe que não é assim, né? Pela vontade de cada um, é individual. E aí, claro, começa aí com a preservação da força criadora. Preservação que a gente fala é para o uso ou abuso dela, né? Por meios egoístas ou para gratificação própria, né? Então isso é abuso da força criadora, que é sagrada. E também ali o serviço amoroso desinteressado, né? Então, como eu falei que não teve um pouquinho, né? Quando você começa a preservar a força, começa a ter sentimentos altruístas, até mesmo com os exercícios que a fraternidade ensina, essas glândulas começam a vibrar. E aí ela tem o efeito Bluetooth, né? Que o Cloco falou, né? Elas se conversam ali e, teoricamente, você vai começar a ver os planos, os mundos espirituais. Então aqui eu só trouxe um pouquinho de como funciona essa mecânica, tá? Para trazer. Então, os senhores, ainda falando um pouquinho do planeta, né? Mercúrio, então, está emergindo aí do período de repouso planetário, ainda exerce pouca influência no ser humano. Nos próximos períodos, épocas e eras, né, essa influência, teoricamente, vai ser mais preponderante na nossa evolução. As raças futuras obterão mais ajuda dos mercurianos e os povos, épocas e revoluções posteriores também obterão ainda mais. Então hoje, trazendo um pouquinho, né, a gente está no período terrestre, né, para recapitular, para quem não quiser acompanhar também tem bastante material disso aqui. Então hoje nós temos globos, né, A, B, C, D, F, G, começando aí da região do pensamento concreto, e a mais densa aqui é a região química do mundo físico. É o globo D onde nós estamos aqui. Ou na fase que nós estamos, é melhor se dizendo, né? E aí na astrologia também, né, como já mencionado aqui também, a gente tem lá as palavras básicas de Mercúrio, que tem tudo a ver com razão, tá? Então concepção de ideias, conhecimento elevado através da lógica, oratória, razão e redação, ou seja, tudo que você, quando você pensa em Mercúrio, essa é a base para você falar de algum assunto para ele. E aí, como a gente sabe, tem toda a parte de qualidades positivas, agilidade, eloquência, memória rápida, sagacidade, engenhosa e vivacidade, e as qualidades que a gente também tem que são adversas, que é a demagogia, desonestidade, inquietação, nervosismo, preocupação e tagarelice. Então aqui a gente tem a prática aqui também de todo dia, tem lá no nosso site também, no nosso, acho que se não me engano no Facebook, está publicado lá toda a astrologia diária, e quando tem alguma influência de Mercúrio, está lá bem explicadinho para quem quiser aprender também. Bom, Mercúrio como mensageiro é um elo aí entre os deuses, né? No caso, mensageiro e princípios da humanidade. É por meio de Mercúrio que aprendemos, o primeiro, a natureza objetiva e qualidade das coisas, ou seja, nós integramos por meio da identificação. Logo, a consciência dos princípios abre nossa consciência subjetiva, ou seja, né, ambas as oitavas estamos aprendendo e conhecendo mediante a experiência que nos dá a compreensão. Vocês podem ver que todas as partes do texto que fala estão envolvendo razão, aprender, empreendimento, memória, tudo isso é Mercúrio, tá? Algumas manifestações de Mercúrio, a gente aprende a falar e escrever em outros idiomas, como faculdade da razão
a raiz por meio da qual aprende a lei da causa e efeito. A mente consciente observa o mundo material, onde desenvolvemos a consciência de exteriorização das causas internas. Ou seja, né, concluindo, para nós, né, estudantes, devemos sempre utilizar objetivamente, né, gravem isso, né, as qualidades de Mercúrio, ou seja, sem emoção e de forma concisa, que é um desafio para todo mundo, né? Então, sempre quando você vê um pensamento, você põe emoção. A emoção é desejo. Desejo, na maioria das vezes, está nas 3 regiões inferiores do mundo do desejo. Então, você contamina, né, essas qualidades de Mercúrio. Então, se você quiser, como já falou aqui algumas vezes, né, seria usar objetivamente as qualidades, mas sem emoção, ou seja, sem colocar a sua personalidade, né, na sua ação. Pode ensinar a gente? Aí eu trouxe um pouquinho também sobre o caduceu ou cetro de Mercúrio. Tá, isso também está lá nos nossos estudos, no nosso site, também está tudo lá. Então, para quem não conhece, né, o caduceu é uma representação aqui, não diria gráfica, mas simbólica, né, dos 7 dias de criação, onde as 4 grandes iniciações. Aí, estudando um pouquinho, se vocês fizerem um comparativo com o nosso esquema de evolução, vocês vão ver exatamente o esquema de evolução aqui expresso nesse caduceu. E a diferença do nosso esquema de evolução é o caminho ao qual você, teoricamente, precisa querer, né, com a sua vontade, caminhar num caminho reto aqui, direto até Deus. Tá? Então, isso seria o caminho da iniciação. Se vocês olharem aqui esses números menorzinhos aqui, né, vocês vão ver exatamente os períodos do nosso esquema de evolução. O Saturno, Vênus, Lunar, o período metade mercurial e metade marciana, que eu vou mostrar. Na verdade, primeiro a metade marciana e depois a metade mercurial, e começa a subir de novo, que é o nosso caminho da involução, é essa parte pintada, dessa serpente pintada de azul, e a evolução, que é essa serpente que não está pintada aqui, que está branca. E aqui embaixo seria a nossa epigênese, se você comparar lá com o nosso esquema de evolução. E aí, os aspirantes reconhecem o caduceu como o símbolo mais perfeito nas iniciações. Mercúrio foi o deus da iniciação, aqui. Essa vara entrelaçada aqui, né, que é essa do meio aqui com as 2 serpentes, na parte superior, tem 2 pequenas alas, um é um alado. Estou mais descrevendo aqui o que eu acabei de falar. Tá? Simboliza a peregrinação por meio da evolução, incluindo o caminho reto aqui, que sai lá da epigênese direto para Deus. A suposta intervenção de Mercúrio entre as 2 serpentes, subindo, né, as quais se enroscaram aqui na sua vara aqui. Símbolo de equilíbrio moral e de boa conduta, ou seja, bastão expressa poder, as serpentes da sabedoria e as abas da diligência, e o bastão emblemático aqui com elevados pensamentos. Tá, então, quem quiser estudar um pouquinho mais, tem bastante material sobre isso daqui. E aí, para terminar, no período terrestre, né, a gente tem lá, como mencionado aqui, que vai dar o link para o nosso próximo termo aqui que a gente vai estudar, que é a metade marciana, e é o final da parte do esquema de evolução, conhecido também como involução, que é essa descida que nós temos aqui, né, ou no esquema de evolução, passando pelos períodos, chegar até o terrestre, quando nós, egos, penetramos aí na matéria. E a parte da evolução, que é desse esquema de evolução, que é representada aqui pela serpente branca, ou seja, a saída da matéria para a máxima espiritual, também denominada parte mercurial do período terrestre. E aí, para a gente começar outro nosso segundo termo aqui hoje, né? Vai dar tempo, hein, gente? Não havia iniciação alguma antes do final da metade da marciana, ou seja, até falei um pouquinho, né? Do período terrestre. E os mistérios menores abrangem a evolução humana na metade mercurial do período terrestre, ou seja, não existia iniciação antes da metade mercurial. Não tinha iniciação nenhuma. E aí os senhores de Mercúrio nos proporcionaram isso. Depois veio
Cristo Jesus lá, o qual rasgou o véu do templo e nos deu as 4 maiores. Aí dando link, tudo bem até aqui, gente? Não sei se vocês quiserem. Excelente. Uhum. Aí nós vamos entrar aqui na parte Marte e Mercúrio, que é o período Marte e Mercúrio. Tá, então, fazendo uma recapitulação aqui, rapidinho, né? Então a gente saiu ali do período lunar, que foi o final. Então nós saímos com um tríplice corpo e um tríplice espírito, né? E quem quiser tem bastante material, bastante vídeo anterior. Nossos irmãos aqui explicaram muito bem essa parte aqui até chegar ao período lunar. E aí onde a gente vai falar agora um pouquinho para vocês entenderem qual é a quebra entre Marte e Mercúrio, tá? Então, na primeira revolução do período terrestre, nós reconstruímos nosso corpo denso. E aí sim, a reconstrução foi para que a gente recebesse um cérebro, para depois receber o germe da mente e para ter hoje o nosso, que chamamos de veículo mente. Na segunda revolução, a gente fez uma cópia fidedigna aí do nosso corpo vital, ou seja, se nós mexemos no corpo denso, nós precisamos adequar o nosso corpo vital. E na terceira revolução, a gente reconstruiu o corpo e desejo também para fazer essa interligação aqui entre para receber lá o germe da mente e veículo mente no futuro. Então, trazendo aqui, né, essas 3 revoluções, nós chegamos aí na 4ª revolução, ao qual nós temos o veículo mente, ao qual nós estamos hoje. Também denominada ter 3 revoluções e meia ou 4ª revolução do período terrestre. E nós recebemos o germe da mente e veículo mente. Então, falando dessa parte aqui, nós temos lá, que nós estudamos também algumas reuniões anteriores, as épocas e as eras, né? Essa 4ª revolução, quando ela entra no globo D, como é bem mais recente no sentido da palavra, está entre aspas aqui, mas foram alguns milhares de anos aqui, né, para chegar até aqui, mas nós tivemos 4 épocas e nós estamos na época área aqui. Então, recapitulando, né? Período terrestre, 4ª revolução do mundo físico, região química, globo D, que é essa fotinha que eu mostrei anterior. Nós entramos aí no globo D e nós tivemos aí as épocas, né? Época polar, hiperbórea, lemúrica, atlântica, área, teremos a Nova Galileia e Reino de Deus. E aí sim, né? Nós já vimos anteriormente, mineral Adão, reconstrução do corpo denso, reconstrução da parte frontal do cérebro e divisão do sistema nervoso. Na época hiperbórea, representada aí pelos vegetais, Caim como agricultor, reconstrução do corpo vital, cópia fidedigna do corpo denso, acomodar a mente, no caso a mente germinal. Época lemúrica, leite, né, representada pelo segundo ou terceiro, né, foi dado leite ali, Abel como pastor, na Bíblia. Reconstrução do corpo desejo, então germe da personalidade e os desejos puramente animais. Época Atlante, a carne, né, o caçador da Bíblia, como representado por Nimrod, aqui Noé teve o dilúvio lá. Então nós recebemos aí na época Atlante, o germe da mente. E nos foi dado também o último elemento aqui, o álcool, que foi representado ali por Noé também, se embriagou lá também na Bíblia, e teoricamente tivemos o veículo mente aqui. E no futuro nós precisamos aí, ou que nós estamos todos tentando, né, a maioria, precisamos construir nosso corpo-alma, que nós vamos funcionar para funcionar dele. Então aqui, ó, eu trouxe como se fosse um cronograma aqui, né, por onde nós passamos e onde nós estamos aqui, né. Então nós estamos bem no finalzinho da época área, né, na era de peixes, estamos bem aqui. Né? E aí a gente entra na parte Marte e Mercúrio. Então eu fiz um retrospecto aqui daquelas épocas e eras aqui, que vocês já vão entender por que eu coloquei aquilo lá. Então, olhando de novo, novamente aqui, né, o que nós temos lá, eu dividi aqui para entendimento qual é a parte do período terrestre dessa revolução, que é a parte, que é a metade marciana. Ela não é aqui na época área, tá? Onde ela é? Então, se você olhar aqui, nós tivemos um período de involução, né, até a metade, ou até onde nós atingimos aqui o nadir da materialidade, lá na época atlântica. Então, esse foi o período que você vê lá no esquema de evolução, denominado como involução. E aí, até aqui, né, nós tivemos aí a metade marciana,
Ou seja, todos os períodos anteriores, e aí no período terrestre, as 3 revoluções e meias iniciais, que são essas daqui, né? E no caso, essas daqui não, essa é a 3ª revolução e meia. Mas as 3 revoluções anteriores e a 4ª revolução, ou 3ª revolução e meia, parte inicial até a época Atlântica, do período terrestre, nós estamos falando da metade marciana. Tá? Não sei se ficou meio confuso, mas qualquer coisa vocês podem perguntar. E aí aqui aconteceu o quê? Marte até então, né, polarizou o ferro, gerando a produção do sangue vermelho e quente. O ego penetrou aqui no seu corpo denso e passou a governá-lo, onde nós tivemos a consciência de vigília. Quando a Terra foi arrojada do Sol central, diminuiu a influência de Marte sobre o ferro. E a aprendizagem e a energia na região química, ou mundo físico, nós utilizávamos a energia dinâmica e o espírito empreendedor, ou seja, aprendendo e aplicando as habilidades de utilizar nossos corpos e veículos nas qualidades advindas de Marte, ou seja, estimulados ainda pelos marcianos espíritos lucíferos. Ou seja, nós precisávamos conquistar a região química do mundo físico. Então, Marte nos ajudou a fazer isso. Tá? Esses raios que eram positivos foram se desenvolvendo uma forte constituição, ou seja, resistência física, energia e coragem e autoconfiança. A atividade de germinação foi uma força vital, que era a especialidade dos espíritos lucíferos. E aí os lucíferos também instalaram um intenso desejo e paixão que, por sua vez, despertaram as emoções na humanidade. Eles trabalharam ali na parte de desejos. Eles, teoricamente, não, é fato que eles prestaram esse serviço para nós, mas com um propósito egoísta, né, que eram para eles mesmos. Né? Eles excitam as paixões humanas de natureza inferior, que são as mais intensas no nosso atual estágio de evolução. Então, naquele momento, né, nós recebemos o germe da mente, e aí quando nós tivemos a consciência desse mundo, nosso pensamento, ou a parte concreta, né, nossa mente, ela colou no desejo, e aí nós começamos, como já bem enfatizado na época Atlântica, né, a ter ali a astúcia, os sentimentos relacionados às 3 regiões inferiores do mundo do desejo. Tá? Então aqui foi onde começou não só a consciência da região química do mundo físico, né, eu saber que ela existia, eu saber que você existia, alguém do seu lado ali, mas também toda a parte de astúcia, o qual também nos levou com desejos e paixões à queda. Tá? Então a queda foi ou depois da queda, né, o abuso da força sexual criadora, ela cristalizou ainda mais a nossa percepção, e aí perdemos de vez, ou se já não tinha alguma coisa, acabou de perder a parte da visão espiritual, tá? Dos mundos espirituais. E ela aqui eu coloquei uma palavra cristalizante e consultiva, né? A partir do momento da queda que houve a concepção ou a geração de novos corpos sem a ajuda dos anjos, começou-se a ter a dor, a doença, né? E o consultivo aqui seria, quanto mais o abuso da força sexual criadora, eu vou gerando corpos cada vez mais debilitados e com doenças, e assim vai. Né? Bom, aí, falando da parte mercuriana agora, né? Deixa eu só aproveitar esse lance aí, seguinte, olha, presta atenção. Isso aconteceu bem no meio da era de Gêmeos. Quem é o regente? Mercúrio. Não é? Então você vê o seguinte, por isso que Mercúrio apareceu nessa hora, por causa da regência de Gêmeos, ou seja, nós estávamos lá numa época de evolução em que tínhamos que aprender as lições de Gêmeos. Lembra? A era mostra as lições que eu tenho que aprender, né? Então, aprender as lições de Gêmeos, que é a intelectualidade, que é justamente a questão da razão, a questão de não cair na superficialidade, na volubilidade, né? Certo? Nessa parte, mas ao mesmo tempo trabalhar mais com o intelecto, mais com a mente, então totalmente propício para Mercúrio, né? E olha que interessante, quando os Lucíferos apareceram, quando a gente estava renascido como mulher, como sexo feminino,
através da nossa imaginação, nós começamos a deduzir. Lembra? A gente tinha mente já. Lembra a mente? A gente tinha mente. Só que a mente extremamente infantil. Mas começamos a lembrar, vamos dizer assim, lembrar que alguma coisa acontecia com o fulano ou a fulana que estava conversando do lado. Então, conversando, daqui a pouco sumia. Cara, como é que é esse negócio que some? Né? Eu nunca mais vi. O que aconteceu? Eu nunca mais vi uma coisa que eu não via direito. Né? Eu já não via direito e perdia o resto que eu via. Né? Porque eu via a parte espiritual dela, mas quando ela estava renascida, eu não via o corpo denso. Mas como ela se desligava do corpo denso, ela, entre aspas, sumia. Por que ela sumia? Ela ia lá para o purgatório, para o céu, ia lá recuperar de novo para depois renascer. Né? O processo de ciclo, nascimento e morte já acontecia naquela época. Né? Não era 1000 anos assim, mas acontecia porque tinha que construir um outro corpo, que é um ato sexual, que os anjos promoviam, certo? Né? Quando o Lúcifer os chegaram, eles não foram culpados de nós abusarmos da força sexual. Eles só diziam o seguinte: olha, se vocês quiserem conhecer a região química do mundo físico, eu ensino. É só vocês praticarem o ato sexual. Quando vocês quiserem. Porque daí puxa você para baixo. E aí acontecia o seguinte: quando eu praticava o ato sexual sem a orientação dos anjos, o corpo de desejo não era retirado para não ter o parto com dor. Então eu tinha necessariamente que buscar, eu sentia a dor e o sofrimento na região química do meu físico, nas partes que cabiam, certo? Né? Então, quando eu fazia o ato sexual. Então, quando eu fazia o ato sexual, eu tinha a consciência de vigília. Era onde eu tinha o maior, até hoje é assim, tá? Onde eu fico os dois pés na região química do mundo físico no ato sexual. É onde eu tenho o maior brilhantismo da consciência de vigília. Como hoje nossos corpos não estão preparados para isso, cada vez que eu ato sexual, o que acontece com o meu corpo? O que acontece por ato sexual? Você fica feliz da vida, você sai correndo trabalhando ou você fica extenuante? Você fica extenuante, né? Então, porque o corpo não está preparado para isso, entendeu? Naquela época estava, porque ele é extremamente robusto. Eram 2 touros, tanto a mulher quanto o homem, era tourão, certo? Então não era para fazer isso, tanto é que teve muitos irmãos e irmãs que não caíram. O que é o cair? O cair não é atender à sugestão de Lúcifer, não é isso. O cair é o que o aluno falou, o cair é abusar disso. E fazer disso objeto de conquista, objeto de sexualização, objeto de se voltar. Tanto é que o materialista, o irmão e irmã nosso materialista, o que mais eles fazem é praticar sexo. É o que mais faz. Além de se entupir de droga, de remédio e outras coisas, mas muito mais sexo. Tanto é que tem várias linhas aí, linhas de ciência dizendo que o sexo é saudável, que o mundo tem que ter fazer sexo, porque não sei o quê, tudo por causa do... Bom pro coração. Bom pro coração, bom pro não sei o quê, tarará, né? Então, para manter o abuso da força sexual criadora. Mas não é Lúcifer. O culpado não é Lúcifer, o culpado somos nós. Só que graças a isso nós tivemos um caminho de atalho. Então nós chegamos na antinatalidade de uma maneira muito mais forte, nós tomamos de assalto. Da mesma maneira que hoje muitos de nós estamos tomando de assalto o reino dos céus, como a gente vê na Bíblia, muitos de nós tomamos de assalto a região química do mundo físico, adiantamos o processo. Só que nós nos perdemos, mas nós adiantamos. A intenção foi boa, o resultado foi horrível, mas a intenção foi boa. Né? Mas ali, bem na era de... Esse desenho ficou muito bom porque ficou bem claro, bem na era de Gêmeos, bem no meio da era de Gêmeos. Aí os mercurianos falaram: pô, agora deixa comigo, que agora esses caras eles estão aprendendo a lição do qual eu sou mestre, que são as lições de Mercúrio. Né? Lembra, Mercúrio é regente do signo de Gêmeos. Então, é sempre assim, né? Regência é assim: o planeta é o melhor instrutor para nos passar as lições do signo. Entendeu? O tema de regência é isso, né? Então, o planeta, os seres, não o planeta, né? Os seres mercurianos são os professores para traduzir e nos ensinar pedagogicamente as lições de Gêmeos que nós temos que aprender. Porque nós somos muito incompetentes para buscar direto no signo a lição. Então, você tem um planeta que nos ajuda. Carlos, o fato que a gente conta
que contam né, toda essa história nas igrejas mais populares, a história da maçã, daquela... Bom, na verdade, o que aconteceu é que abriram-se os olhos, quer dizer, passaram a conhecer o bem e o mal, que eles não conheciam antes. Agora o pecado está em escolher o mal. Então, Ninguém fez exato, isso. Foi isso que aconteceu. O abusar da força sexual é escolher o mal. O Lúcifer não teve nada com Tanto isso. é que usar a força sexual para gerar novos corpos é uso bom. É o bom uso, não é mau uso. Então a força sexual não é ruim usar, desde que você use com esse objetivo. E o que sobra, você usa para aquilo que o Alan falou, para trazer, para jogar para cima. Para aumentar o seu desenvolvimento espiritual. E ajudar o outro lado. Que é o que o Senhor de Mercúrio ensina, né? Quem vive uma vida promíscua não tem o que juntar. Não. Fica só no marciano, aí fica tudo feliz lá, abraçado com o Lúcio. Eu queria todo confirmar feliz. uma coisa. Eu li há um tempo atrás e eu não consigo achar. Na Bíblia, ele descreve essa fase marciana como sendo o carneiro, que vem com a cabeça arrebentadora. E a fase... Não, mas não é que é carneira, porque essa ligação, uma ligação, vamos dizer, meio infeliz. Porque quando a pessoa fala que é Lúcifer, que é Marte, quem é o regente? Marte rege quem? Escorpião e Áries. Áries é o carneiro. Então, exato, Áries, que é o carneiro. Mas é uma comparação ridícula. Porque, na realidade, Lúcifer não veio nos trazer as informações de Áries. Porque eles estavam atrasados. Nem um deles eles conseguiam fazer, como eles vão passar para a gente. Tanto é que quem rege muito mais forte é o Escorpião. Então, aí a coisa não é exatamente, não é de Áries. Que essa fase mercurial é o carneiro. Não, o cordeiro. Não, de jeito nenhum. Então não bate. Não, Mercúrio quem rege é Gêmeos, coitado. Carneiro, bode, cabrito, tudo caprino. Não adianta, você vai brincar com unha de cabeça de todo jeito. Vai lá. Bom, aí, então a gente viu a parte marciana. Agora nós vamos ver a parte mercuriana. Que é de Mercúrio, tá? Então, do mesmo modo, né? Da metade do nadir da materialidade para frente, né? Nós, teoricamente, pela epigênese, né? No período terrestre, nós vamos começar a evolução. Subir. E aí é a metade mercuriana. Então, as 3 revoluções e meias finais do período terrestre. Então, a gente está bem no meio, passamos já um pouquinho, né? Na verdade, nós já estamos na área aqui, mas do estudo da lição dessa metade começou lá no finalzinho e início da terceira revolução e meia. Então, atualmente a nossa Terra se encontra entre a atração de Virgem e seu regente Mercúrio, por uma parte de Escorpião pelo seu regente Marte, por outra parte. Então, Virgem, que é o regente Mercúrio, é uma parte, e Escorpião, que é o regente Marte, é outra parte. Já à disposição as fortes influências de Mercúrio, ou seja, já está à nossa disposição para nos tirar dessa situação cristalizante e consultiva, ou seja, pelo abuso da força sexual criadora. Qual que é o caminho, né? Mentes fortes, Mercúrio, razão, insistentes que buscam saber a razão do porquê de cada sentença e dogma. Então, a gente estudou bastante isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas adiantando, né? Você pode caminhar pela razão ou pela emoção, né? Ou pela devoção, vamos dizer assim, não emoção, mas devoção. Então, aqui a Mercúrio nos faz caminhar pela razão, que a razão ela compreende a lógica para deixar a devoção sair de ser um dogma, alguma coisa que você não desconhece. Desenvolvimento espiritual cristão, ou o fogo espinhal, atuará sempre nos segmentos do vermelho Marte e o incolor Mercúrio. Aí, o que eu falei um pouquinho é sobre isso, né? Então, essa parte mercuriana, a gente estuda que nós temos hoje, né, 7 escolas que nos ajudam no caminho da preparação ou da evolução. Todos vão convergir no mesmo ideal, no mesmo produto, né? E a gente tem o nosso caminho de preparação Rosa Cruz, né? Então aqui, o que eu coloquei, né? Para
Não sei se alguém já olhou isso, mas tem bastante material disso ou não, né? Aqui é a capa do nosso conceito Rosa Cruz do Cosmo, e está muito bem simbolizado aqui, né? O caminho místico, que é pelo lado místico, que são os filhos de Sete, que é representado aqui pelo maior iniciado, que é Jesus, e o caminho da razão, que é os filhos de Caim, representado aqui pelo maior iniciado desses filhos de Caim, que é Irã Abif. Então, pelo caminho místico, cristão místico ou misticismo, né, nós temos ali coração, devoção. Ou seja, qual que é a principal lição que quem caminha pelo caminho místico precisa aprender? Adquirir conhecimento pelos seus próprios esforços. Esse é o que não seria a nota-chave a palavra, mas a base para ele conseguir caminhar. E do lado da razão, que é o cristão ocultista, tá? Ele caminha pela mente ou razão. E a principal lição que ele deve aprender é o oposto, né? Que é a lição com profunda devoção. Tá? Então, vamos ver se dá tempo de eu trazer alguma coisinha aqui, né? Todos que estão buscando aí o caminho da santidade, seja pelo caminho ocultista, por exemplo, o caminho meio de preparação e iniciação Rosa Cruz, tornando-se um cristão ocultista, ou pelo misticismo, tornando um cristão místico, estão tecendo aí o dourado manto nupcial ou corporal. Então, a gente aprende que, uma vez que eu desenvolvo a mente, o coração, eu tenho um equilíbrio, mente e coração, e todo esse trabalho, ele constrói ou tece o nosso dourado manto nupcial ou corporal, que é o que a gente precisa fazer para as próximas eras e épocas. Em alguns o ouro é extremamente pálido, em outros é profundamente vermelho. Mas, finalmente, quando o processo da transfiguração tiver sido concluído, ou melhor, quando estiver próximo a isso, os extremos se fundirão aos corpos transfigurados e terão uma cor equilibrada, pois o cristão ocultista deve aprender a lição com profunda devoção, e o místico aprender o conhecimento através de seus próprios esforços, sem a necessidade de recorrer a uma fonte universal de toda a sabedoria. Isso é o que nos revela, em uma visão mais profunda, o relato da transfiguração dos evangelhos. Devemos nos lembrar claramente que os veículos de Jesus foram transfigurados temporariamente pelo residente Espírito de Cristo. Mas mesmo considerando a enorme potencialidade do Espírito de Cristo em efetuar a transfiguração, é evidente que Jesus devia ser de um sublime caráter, sem igual. A transfiguração, como é vista na memória da natureza, revela o seu corpo como uma brancura deslumbrante, assim evidenciando a sua comunhão com o Pai e o Espírito Universal. Há uma grande diversidade e, como tais resultados, atualmente são alcançados, porém no reino de Cristo, essas diferenças desaparecerão gradualmente. E uma cor uniforme, indicando tanto o conhecimento como a devoção, será alcançada por todos. Essa cor corresponderá à cor rosa, vista pelos ocultistas como um sol espiritual, ou o veículo do Pai. Quando isso for alcançado, a transfiguração da humanidade estará completa. Então seremos um com o nosso Pai, e seu reino terá chegado. Que vitória final será Mercúrio sobre Marte, a mente sobre a matéria. É indicado pelo fato de que a Terra, em sua evolução, passou já pelos que os ocultistas chamam dessa metade marciana terrestre, que é o período terrestre, e nos entrou na mercuriana. Paralela à evolução, o planeta está em progresso nos reinos da natureza que evolucionam aqui. O Jacuspe constitui a vida da humanidade, a onda de vida astrologicamente relacionada com a constelação de Peixes. Então, aqui mais uma explicação aqui para fechar a parte marciana da mercuriana. Aí, nosso último termo, vai dar tempo, tá, gente? Vou tentar não ser tão mais... Mas aí qualquer coisa a gente repete, não tem problema. Aqui, na parte do domínio próprio, a gente fala em autodomínio, domínio próprio ou autocontrole. São palavras sinônimas, tá, gente? Então, quando você fala em domínio próprio, é a mesma coisa que você ter um autodomínio ou você ter autocontrole de si mesmo. Então, trazendo aqui de novo a nossa representação aqui do período terrestre, onde nós precisamos, teoricamente,
entender, e quando a gente entende o passado, a gente trabalha melhor o futuro, né? Nós vimos aí na evolução, até chegar no período Atlântico, sem o domínio próprio, o autocontrole, ou seja, a gente era dirigidos aí pelos anjos, por diversas hierarquias na nossa evolução. E aí no período terrestre, pela epigênese, a gente vai, teoricamente, trabalhamos aí organicamente, temos um veículo-mente, vamos trabalhar aí para ter um corpo-alma, ou precisamos ter um corpo-alma para funcionar nas próximas épocas. Isso quer dizer o quê, né? A gente precisa ter consciência de vigília e espiritualização dos nossos corpos. Então eu vinha sem visão, ou tendo a visão do mundo espiritual, mas eu não tinha consciência plena do que eu era, ou eu não era manifestado como ego aqui. E uma vez manifestado, eu preciso ter consciência de vigília, ou seja, espiritualizar esses corpos para que ele funcione ali no corpo-alma. E aí, como a gente já falou algumas vezes, né, a mente concreta colou aí nos desejos e a gente teve a queda, né? Que foi ali um desrespeito a Jeová. E aí, claro, incitados ali pelos espíritos lucíferos, que nos trouxe a dor e a desgraça e doenças. Ou seja, se você quiser mergulhar na matéria, tem um caminho, né? E Lúcifer, os espíritos lucíferos fizeram isso. E eles saíram e a gente escolheu mergulhar e outros não escolheram mergulhar. Quem mergulhou, vamos dizer assim, ou quem caiu, tem que buscar agora o domínio próprio, ou seja, a direção de nós mesmos para evoluir. Mas teve alguns irmãos, né, algumas que não caíram, que eles hoje, né, nos dias de hoje, já têm o domínio próprio, o autocontrole, ou seja, eles já estão para e passo com a evolução, e muitos, como eu mostrei no caso do seu lá, já chegou ao último período lá, Vulcano. Porque então, eles tinham o autocontrole. Eles não caíram, e aí, claro, tem alguns... Eles absorveram a lição de espíritos lucíferos, mas não abusaram da força sexual criadora. Simples. Simples assim. Foi consciente, eles não quiseram usar para... Como todos foram conscientes, porque todos nós temos livre-arbítrio. Nós quisemos. Ah, tá, eles usaram o livre-arbítrio para não fazer essa opção. A gente usou querendo fazer a opção. Ah, deixa como tá bom. Sabia nada. Tá gostoso. Agora corre atrás do prejuízo. Tá gostoso. Bom, aí essa parte que a gente precisa trabalhar, né, à frente, né, que é buscar o domínio próprio, né, essa palavra também foi citada aí no texto do conceito. Então, o domínio próprio de nós mesmos, muitas vezes, ele fracassa, né, porque a gente desconhece as nossas falhas, né. A gente acabou conversando um pouquinho antes, mas não estavam todos presentes, mas todo mundo enxerga o nosso problema, né? Mas nós mesmos a gente não consegue enxergar onde a gente tem problema. Então, ter o domínio próprio é saber que, né, você fracassa, você erra, você admite. Você admite isso. Fracassa. Você mesmo. Que é o mais difícil. A gente está com a eterna mania de terceirizar e dizer que são os outros. E fica indignado. E fica indignado, magoado, chateado, e aí entra em depressão, em burnout, todos os nomes que vão colocando hoje. Se não fossem os outros, eu seria tão bom. Sim. E sempre os outros. E esses nomes, cara, são parentes, né? Tem tudo a ver com razão, né? Tudo razão. Tem nada de coração. Coração. O cara não consegue assimilar. Tudo razão. Tudo intelectual, tudo razão. Orgulho é razão. Não existe coração orgulhoso. Não existe. Mas existe mente orgulhosa. Ah, sim, isso de monte. Tanto que orgulho leva a pessoa para o buraco. Mata. Orgulho mata. Por isso que fala, orgulho mata. Orgulho mata. Inveja mata. Mata mesmo, mata, acaba com a pessoa, destrói a pessoa. Coisa. E ela muitas vezes não. E é tudo, como o Alan está dizendo, é tudo intelecto, tudo cabeça, não tem nada coração. E aí, intelecto, para quem está colado nas regiões inferiores do mundo, desgraça. Era isso. Embora. Bom, aí acho que essa frase é bem legal, né? O que não conhecemos não podemos dominar. Então, se eu fracasso e terceirizo, como que eu vou dominar o meu problema e sublimar para que eu consiga desenvolver meus corpos, ou utilizar meus corpos? Você imagina a retrospecção de uma pessoa assim? É uma retrospecção de justificativas. Entendeu? Ai, aconteceu isso e tal. Mas também foi por causa daquela pessoa que foi ingrata comigo. Ai, aconteceu isso. Mas também foi o governo que colocou a lei e tal. Foi o meu patrão. Fique nervoso. Que raio de retrospecção é essa? Né? Que você está fazendo lá? Você meio que padrão de nós, né? É sempre querer se justificar. Sim. A
A gente quer justificar tudo para aquilo que a gente foi incompetente. Né? E o que ela não falou, terceirizar tudo. É Atlântida. Por isso que essa frase é importante. O que não conhecemos, nós não podemos dominar, então. Ferrou. Não tinha outra alternativa. Bom, despertar a consciência da nossa verdadeira personalidade, descobrindo as nossas sombras. Exatamente. Então, por isso que a personalidade, gente, está totalmente descrita no horóscopo. Totalmente descrita. Ela está assim, estampada na cara, entendeu? De qualquer um que consiga aprender aquilo lá e ler. Só que, obviamente, como você vai conseguir entender uma coisa que você não quer ver? Entendeu? Não tem jeito, você olha assim, não, tá errado. Eu acho que eu calculei errado, volto para os cálculos lá. Fazer conta. Não, errei de novo. Quer dizer, não, é isso mesmo, você é isso que está escrito aqui. E você não admite, então o que acontece isso? Você não desperta a consciência. Você não desperta essa consciência da personalidade que você escolheu lá no terceiro céu. Aí você não consegue descobrir as sombras, porque você é toda luz. Eu não tenho sombra. Eu faço luz. Ferrou. Então, ferrou. Ler a personalidade pela astrologia também, se ele não se reconhecer, né, com humildade, não vai conseguir ver. Não vai conseguir ver. Não. E o pior, não dá para fazer plástica. Não dá. Se desse fazer plástica, não dá. Você poderia melhorar essa jossa aí. Não dá para fazer transplante? Não. Não dá para arrumar, né? Vamos lá. Bom, a chispa... Peraí, deixa eu... A chispa divina, a água viva, né, está aprisionada fundo no nosso íntimo. Ou seja, todo mundo tem a chispa divina. Tá? Essa coisa maravilhosa lá. Não podendo jorrar livremente, purificando os canais que servem para perceber mais a luz. Ou seja, todos os três anteriores completam essa quarta frase. Sim, então, exatamente. Você tem essa divina essência oculta dentro de você. Agora tem que partir de você tirar todas as mazelas que você tem na frente, orgulho, inveja, mentira, poder, fama, não sei o quê, que ela automaticamente ela aparece, não precisa fazer tanta... Normalmente ela aparece, né? Que o pessoal chama de avivamento, arrebatamento, é um nome que o valha por aí, mas na realidade isso muitas coisas acontece através do sofrimento. Você sabe quem muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes a divina essência oculta aparece e transforma a pessoa? As pessoas que passam pela experiência de EQM. Não são todas, mas uma grande maioria, nossa, fala abertamente isso, abertamente. Agora eu sei qual é o valor da vida, agora eu entendi. A partir de agora Ou então, quando sai de uma doença que quase botou a pessoa no túmulo. A pessoa quase chegou lá, aí acontece alguma coisa, um milagre, um nome que o vale, nossa, a pessoa volta dizendo, agora entendi. Porque ela tirou tudo. Ela tirou não, ela teve que se tirar, né? Porque ela viu que não adiantava nada. Né? Puta, eu tô nessa cama aqui, tenho dinheiro, sou famoso, tenho não sei o que, eu tô na cama. Eu tô aqui, me borrando todo aqui, me acabando e agora. Aí ela tira tudo. Quando ela volta dizendo, agora eu entendi. Essa é a escola que acabou de falar, a chispa divina, a água viva, ela se libertou. Quer dizer, a pessoa libertou isso dela, ninguém libertou. Não teve irmão maior, auxiliar invisível, mamãe, papai, tio, não, é ela. Não tem padre, não tem ministro, não tem pastor, não tem ninguém. É ela que deu chance, ninguém. Só que você precisa passar um perrengue. O que o Alan está querendo mostrar é que não há necessidade de passar um perrengue. O domínio está com você, é autodomínio que ele está falando aí. Né? Bom, falta o elo com o nosso eu superior. Isso. E a alma chora e a personalidade não percebe. Nossa, bonito. O julgamento é superficial e indulgente, marcando passos vagarosos que elevam, suas asas são frágeis. Né? Então, exatamente. Nossa, muito bonito. Muito bonito. Ó, eu tenho mais algumas coisinhas aqui. Então, conheça-se a ti mesmo. Porque... Nossa, esse é antigo, hein? 4.500 anos de Mas é difícil. Estão sozinhos nas tempestades. Abalados e sofridos. Mas esses sofrimentos, saibamos ou não, né, serão a nossa libertação. Então, aqui o cara acabou de dar um exemplo aí. Ele sofre muito para... Ele tira a personalidade, né?
O autodomínio começa a ser adquirido pelo aspirante à vida superior no momento que ele se dedica a aprender a seguir Cristo. Cristo, não preciso nem falar aqui, isso que personalidade nenhuma, né? A cruz da renúncia há de ser aceita por todo o verdadeiro aspirante à vida superior que deseja caminhar sobre a trilha da santidade. Exatamente, a cruz da renúncia. É outra coisa bonita. Renúncia a si mesmo, né? É a tua cruz e caminha, né? Exatamente. O corpo-alma não pode ser construído até que ele adquira o domínio de si mesmo e renuncie da vontade própria. De vontade própria. Os poderes anímicos que se adquirem por meio do autodomínio capacitam, assim, iluminado, trocar a cruz pela coroa. Exato. Então, aquilo que é sofrimento, né? Depois vira... Deixa eu só aproveitar rapidinho e falar uma coisa que eu acabei esquecendo, mas que tem tudo a ver com o que você falou aí, Alan. Quando nós estávamos lá na era de... lá em Mensagens Estrelas, no livro Mensagens Estrelas, a gente aprendeu uma coisa muito interessante. A era, o signo que está na era, por exemplo, então você fala assim, então, estou na era de Gêmeos. Então, você está na era de Gêmeos. Então, você está aprendendo lições de Gêmeos, tá? Bom, podemos resumir pelas palavras-chave de Gêmeos, tá? Que é lealdade, intelectualidade, lealdade, intelectualidade, análise, persistência na parte razão, na parte racional. Isso é a lição que eu tenho que aprender na era de Gêmeos. Então, em Gêmeos eu tenho que aprender essas lições. Agora, para eu passar para a era de Touro, que é a próxima era, eu tenho que me esforçar para exercitar as palavras-chave do oposto a Gêmeos. Que o Alan falou aí, quem é o oposto a Gêmeos? Começa com V. Virgem. Então, eu tenho que me esforçar para ir através da mentalidade, da pureza, do serviço, da análise, do discernimento. Certo? Então, eu não posso usar a minha intelectualidade amarrada à astúcia, porque se eu fizer astúcia, eu não consigo servir. Como é que eu sirvo sendo astuto? Não existe. Não existe. Como é que eu sirvo sendo puro? Não existe. Servir e pureza são coisas antagônicas, não tem como. Entendeu? Então, por isso que a gente passa, entendeu? Por isso que... Aí está a função de Mercúrio. Porque Mercúrio rege que signos? Não é Gêmeos? E Virgem. Justamente os dois da era de Gêmeos. Olha que interessante. Então, as coisas são perfeitas nesse esquema de evolução. Os senhores de Mercúrio apareceram na época em que nós estávamos prontos, seja da necessidade de aprender as lições de Gêmeos, seja da necessidade de se alavancar para passar para a era de Touro, praticando os ensinamentos de Virgem. Que bonito. É perfeito esse esquema de evolução. Você vai estudando isso, você vê que é tudo perfeito, tudo encaixadinho, tudo certinho, no momento exato. Não tem nada antes. Só quem está atrasado somos nós, mas o esquema de evolução está perfeito. Está bombando. Bombando. E o barato aí, como eu fui colocar, foi o seguinte: se nós escolhemos não caminhar pelo amor, nós caminhamos sim pela dor e sofrimento, mas caminhamos. A dor e o sofrimento não deixam a gente parado. Tanto é que o Max Sennel fala aqui no conceito que, infelizmente, nós hoje caminhamos muito mais rápido, a passo muito mais largo pela dor e sofrimento do que pelo amor. Não deveria, mas caminhamos. Olhando ali, o caminho de preparação e caminho de iniciação Rosa Cruz, o que vocês acham? A partir de qual grau a gente só começa a caminhar pelo amor? Olha ali. É um grau. Estudante preliminar, nem a pau juvenal. Não. Estudante regular, probacionista, próprio nome prova já fala isso, né? Discípulo tá ali ainda. Irmão leigo ainda, adepto. A partir do adeptado, você começa a caminhar só pelo amor. Porque você transmuta a dor e sofrimento. Porque você entendeu como é que funciona. Mas até irmão leigo ainda é porrada. Ainda sofre. Vide Max Sennel na quarta iniciação, com problema do coração e problema do pé. Certo? O auxiliar invisível, ele age por amor? Só por amor? Não. Quando ele vai trabalhar como auxiliar invisível, é por amor. Por amor. Sim, mas enquanto ele está aqui, é dor e sofrimento. Porque eu estou lendo aquele livro... Mas é um dor e sofrimento não porque ele quer,
É porque ele está purgando. Como é que você purga um defeito seu? Como é que você purga? Você é uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa invejosa. Você purga através da mansidão ou através do sacrifício? Através do chacoalhar. Chacoalhar, da renúncia. Como o Alan falou, a renúncia é uma coisa fácil de a gente fazer? Não, né? Exige muito de nós. Tanto é que no passado, muitos de nós se autoflagelava, lembra disso? Existia aquele negócio de dar chicotaiada, ajoelhar no grão de milho, que mais? Fazer um monte de bugiganga lá, né? Tem um monte de coisa. Como os nossos irmãos indianos fazem hoje para matar o desejo. Está errado. Mas eles fazem. É só entra na internet e vê lá o que os faquires fazem hoje, né? Até com o objeto sexual, né? Então vocês vão ver aqui que tá errado, né? Por aí. Não é autoflagelação. É um sofrimento e dor dentro de você, focando principalmente no desejo, né? Que é o poder, vamos dizer, controlar o pensamento, como o Maximo diz, é mais fácil. O desejo é muito difícil. Então tem que ser na base da renúncia. É sofrimento e dor. E o que não conseguir vai se acertar lá no purgatório. Exatamente. É a mesma coisa de uma pessoa que tem glicemia alta e continua comendo doce feito maluco. Vai acabar na diabetes. Vai acabar na insulina. Não é assim? Sobre isso que você falou, Carlos, sobre o adepto, tem até uma representação no nosso conceito lá que tem uma energia, né, que passa pelo cérebro e passa pelo coração. Ele não vai para a região inferior. E no adepto é 50-50. 50% pelo coração, 50% pela cabeça. É equilíbrio perfeito. Que é por isso que ele consegue. Enquanto isso, fica um pouco no coração, um pouco na mente e um pouco gasta para baixo. Lá onde interessante, os dois passam 2 vezes na laringe. Sem dúvida. Fases do autodomínio, para vocês estudarem também. Né? Quando Cristo anda sobre as águas, né, quando alguém obtém o domínio sobre as emoções, e porque obteve o controle do elemento água. Né? Cristo, a gente sabe que é o maior elevado da dos arcanjos, que tem o domínio dos desejos e emoções. Um corpo de desejo perfeito, né? Então, o domínio de suas emoções, o mundo do desejo, a gente entende sempre quando fala. Meditação é água, tá? Mas você quer dizer que ele afundou porque ele não tinha esse controle? Pedro ainda não tinha domínio de suas emoções. Não é porque ele não sabia nadar, entendeu? É porque ele não sabia. Mas depois lá na frente, quando você lê no texto, você vê que ele conseguiu caminhar sobre as águas, depois que ele dominou os seus desejos. Conseguiu dominar. Então, matéria é tudo que está ligado às coisas materiais, então dissociar as coisas do espírito, que há nelas e a subjazer. Sublimar os seus pensamentos e emoções relativos às posses materiais, se identificar como um espírito, com um espírito, né, que já sobre por trás de suas posses físicas. Né? Então, tem um exemplo aqui, né, de Mateus, que é: vende tudo que tens e vem e me vigia, e me siga. Né? E um último exemplo de autodomínio aqui, né? Domínio dos opostos, né? Então, equilíbrio perfeito entre os princípios masculino e feminino no interior do corpo. A gente sabe hoje em dia aí que tem diversos problemas aí, que entre igualdade entre homem e mulher, né? Seus relacionamentos pessoais no mundo externo, tá? Igualdade no mundo exterior, de tal modo que tenha que ser conquistada por todas as naturezas internas de todos os indivíduos que compõem o corpo social da humanidade. E também aqui, né, o último ponto é essa foi a consecução daqueles que se reuniram com Cristo na última ceia, né, na véspera do seu sacrifício no Gólgota. Então, aqui são 3 exemplos aqui que eu trouxe de autodomínio, tá? Então é bem legal. Tem bastante material lá. Então, muito obrigado aí a todos. Eu encerro aqui mais um estudo da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, a reunião número 201. E a gente encerra aqui com a oração do estudante, oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo esse inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber
e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam na vossa luz.